Bora lá então continuar a Lei de Execuções Penais. Paramos aqui no artigo 49 da disciplina. Opa, bagunçou aqui. Vamos lá. Essa parte aqui da disciplina ela é a parte um pouquinho mais complicada aí de todas, né? Então vamos lá, ó. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves, né? Não existe gravíssima, né? A legislação local especificará as leves e as médias. Então, tá falando de quê? Está falando da legislação dos estados e Distrito Federal, né? Estado. Opa, deu errado aqui alguma coisa. Estados e Distrito Federal, eles vão estabelecer falta média e leve. Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. O que é tentar, né? Tentar, né? Tentar, que chama conatus, né, em latim. Isso aí para o pessoal mais avançado. Tentar é você iniciar a execução de alguma coisa e não conseguir por circunstâncias alheias à sua vontade. Por exemplo, o indivíduo tentar fugir, tentar criar um motim, isso aí é tentar, né? Nesse caso, no Código Penal, quem pratica crime, se ele pratica o crime e ele tenta e não chega à consumação, geralmente o crime tem uma causa lá de redução de pena, na terceira fase da dosimetria. Mas aqui, tanto faz tentar ou consumar. A pena é a mesma. A pena é a mesma, tá? Então vamos lá. Artigo 50. Comete falta grave o condenado à privativa de liberdade que... Aí, como foi dito lá em cima, a LEP ela vai estabelecer o que é falta grave. E aí nós vamos observar aqui, ó, incitar a participação de movimento para subverter a ordem ou disciplina. Isso aí é os movimentos de motim ou de rebelião. Fugir, possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, né? Um instrumento aí pérfuro, cortante, corto, contundente, pérfuro, contuso, né? Aí esse indivíduo ele vai estar praticando falta grave aí, só de possuir esse instrumento. Provocar acidente de trabalho, descumprir no regime aberto condições que são impostas a ele, que é, por exemplo, retornar à noite para o albergue, né? Albergue, porque quem cumpre o regime aberto cumpre no albergue. Fim de semana, feriado, tem que se recolher ao albergue, né? Fins de semana, feriado, tem que trabalhar, são aí algumas condições que são impostas, né? Inobservar deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 dessa lei. Vamos lá para a LEP, artigo 39. No 2, obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar. E no 5 é a execução do trabalho, das tarefas e ordens recebidas. Então, o indivíduo ele tem que se atentar para isso, né? Tiver em sua posse utilizar ou fornecer aparelho telefônico, rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Isso aqui, inclusive, foi um crime que foi incluído aí em 2007. Parágrafo único. O disposto nesse artigo aplica-se no que couber ao preso provisório, né? Aí agora é a falta grave para quem está na restritiva de direitos.
ou seja, falta grave aqui também, né? Descumprir injustificadamente a restrição imposta, retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação imposta. 3. Inobservar deveres previstos no inciso 2 e 5 do artigo 39. Vimos a mesma coisa, né? Dever de trabalhar e dever de respeito às pessoas com as quais ele se relacionar. Artigo 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. Então, ó, se o indivíduo se praticar crime, equivale a falta grave, né? E quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeito preso provisório ou condenado ao RDD, né? Aí, olha só, a prática de falta grave, olha o que é que sujeita o indivíduo ao RDD, que é o regime disciplinar diferenciado. A prática de falta grave, prática com acento no A, né? Prática, isso aí é uma isso aqui é uma trissílaba e uma proparoxítona, né? Subverter a ordem e disciplina, ordem e disciplina, enfim, praticar essas duas coisas sujeita, mas não é só isso não, que nós vamos ver mais para frente, né? Então, o preso provisório e o condenado estão sujeitos ao RDD. O RDD tem duração de 360 dias e pode prorrogar? Pode. Aqui que está o pulo do gato, né? Por quê? É 360 dias, prorrogável até o limite de 1/6 da pena, né? Então, vamos supor, aí tem que ter tido uma nova falta grave da mesma espécie. Vamos supor que o cara tem 10 anos de cadeia, né? Aí 10 dividido por 6, vamos por 12, que é mais fácil. 12 anos de pena, né? 12 anos de pena privativa de liberdade. Aí 1/6 de 12 dá o quê? 1/6 de 6 é 1, 1/6 de 12 é 2. 2 anos, no máximo, ele fica no RDD, né? Recolhimento em cela individual, visitas semanais com 2 pessoas, né? 2 crianças, 2 adultos, né? Aí adultos ou adolescentes, né? Porque aí não tem a diferenciação aqui não, é 2 pessoas. Ah não, aliás, sem contar crianças, digo, né? Ó, 2 pessoas sem contar crianças, né? E a 2 horas por visita. O preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, né? 2 horas diárias para banho de sol. O RDD também poderá abrigar presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros que apresentem alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, ou seja, representem alto risco para que a ordem, B, segurança do estabelecimento, C, sociedade, né? Estará igualmente sujeito ao RDD o preso provisório ou condenado sobre o qual recaiam suspeitas de envolvimento ou participação de organização criminosa, quadrilha ou bando, que agora é chamado de associação criminosa. Então, participe de organização criminosa ou associação criminosa, né? Porque quadrilha ou bando não existe mais, foi transformado em associação criminosa.
Então, para ir para o RDD, olha só, o cara tem que fazer o quê? Tem que praticar falta grave, tem que subverter a ordem e a disciplina, tem que representar alto risco para a ordem, segurança do estabelecimento e a sociedade, ou participar de organização criminosa ou associação criminosa. Agora vamos ver aqui sanções e recompensas. Constitui sanções disciplinares: advertência verbal, 2. Repressão, 3. Suspensão ou restrição de direitos, né? Não tem aqui a palavra extinção de direitos, ou você suspende ou restringe. 4. Isolamento na própria cela ou em local adequado nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 dessa lei. Vamos ver o que fala o artigo 88. O artigo 88 fala de requisitos básicos aí para aparelho, para célula. Nós vamos ver isso aí depois com mais calma, né? Inclusão no regime diferenciado, né? Regime disciplinar diferenciado, é também uma espécie de sanção. Artigo 54, a sanção dos incisos 1 a 4 do 153 serão aplicados por ato motivado do diretor do estabelecimento, ou seja, de 1 a 4, advertência, repressão, suspensão de direitos e isolamento na própria cela ou em local adequado, né? E a inclusão do RDD por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. Parágrafo 1º, a autorização para a inclusão do preso no RDD depende de requerimento circunstanciado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa, né? Parágrafo 2º, a decisão judicial sobre inclusão do preso no RDD será precedida de manifestação do MP e defesa prolatada no prazo máximo de 15 dias. Então, ó, é necessário manifestação do Ministério Público e defesa do réu no prazo de 15 dias, né? Então tem que ter essas duas condições aqui, né? Esses dois tem que tanto ouvir o Ministério Público quanto tem que ter a defesa. Isso aqui são requisitos aí de procedibilidade para que possa submeter o detento ao RDD. Artigo 55. As recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado e sua colaboração com a disciplina e sua dedicação ao trabalho. Artigo 56. São recompensas o elogio e a concessão de regalias. Aí, olha só, a legislação local e regulamentos estabelecerão natureza e a forma de concessão de regalias, né? Geralmente, regalias seria o quê? Possuir livros, acesso à biblioteca, televisão, né? Uma televisão maior, isso aí seria regalia. Artigo 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, motivos e circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Então, tudo isso aqui é levado em consideração. Isso é a individualização da pena, né? Natureza da infração, motivos, circunstâncias, tem acento, né? Consequências do fato, pessoa do faltoso, tempo de prisão. Tudo isso aqui é levado em consideração ao tratarmos aí da falta dele aí, de qual seria a repercussão, aí qual seria a penalidade. Parágrafo único. Nas faltas graves, aplica-se as sanções previstas nos incisos 3 a 5 do artigo 53 dessa lei. Artigo 58. O isolamento e a suspensão e a restrição de direitos
não poderão exceder a 30 dias, ressalvada a hipótese do RDD. Então, tirando o RDD, a suspensão, restrição e isolamento tem um prazo máximo aí de 30 dias. O isolamento será sempre comunicado ao juiz de execução. Do procedimento disciplinar. Artigo 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração pelo CD, que é o Conselho Disciplinar, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. Parágrafo único, a decisão será motivada, tem que motivar a decisão, ou seja, tem que inserir dispositivos legais, artigos, tem que justificar o motivo da punição, tem que ser motivada. Artigo 60. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. Aqui é preventivo, A inclusão do preso no regime diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, dependerá de despacho do juiz competente. Então, o isolamento preventivo até 10 dias, ele é possível aí por meio da autoridade administrativa. E a inclusão no RDD, essa aí depende do despacho do juiz. Parágrafo único. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no RDD será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Aí seria a chamada comutação, a chamada detração, dos órgãos de execução. Aí aqui tem alguns órgãos de execução penal. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, isso aqui é a nível federal. O Juízo da Execução, que a gente já estudou, que é o juiz, o Ministério Público, ele é fiscal da lei, acompanha todo o procedimento. Conselho Penitenciário, aí já é no Estado. Departamento Penitenciário, aqui em Minas Gerais, a SEAP. Patronato, que nós vamos ver um órgão ali do patronato. O Conselho da Comunidade, que ajuda o indivíduo a arrumar emprego. E a Defensoria Pública. Aí a gente olha um por um deles aqui, começando aqui pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Aí esse conselho, a sede dele é lá em Brasília, e ele é subordinado ao Ministério da Justiça. Atualmente o Ministério da Justiça está dividido aí em Ministério da Justiça e da Segurança Pública, Tem um outro ministério aí, mas eles estão falando que vai juntar agora, Artigo 63. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária é integrado por 13 membros, designados através de ato do Ministério da Justiça, entre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho terá duração de 2 anos, renovado 1/3 em cada ano. Então, o mandato deles são 13 pessoas, estão em Brasília, mandato de 2 anos, renova-se 1/3 a cada ano. Artigo 64. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal e estadual, incumbe aí as incumbências dele, propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança. 2. Contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária. 3. Promover a avaliação periódica do sistema criminal e sua adequação às necessidades do país. 4. Estimular e promover a pesquisa criminológica. 5. Elaborar o Programa Nacional Penitenciário de Aperfeiçoamento e Formação do Servidor. Esse aqui é importante lembrar. 7. Estabelecer regras sobre a arquitetura e construção dos estabelecimentos penais e casas do albergado. Então, eles vão estabelecer como é que devem ser construídos essas unidades prisionais.
até porque já tivemos aí no passado problema com um sistema chamado panóptico, né, nos Estados Unidos. Quem tiver curiosidade, depois digita aí no panóptico. Parece que ele até hoje é aplicado nos Estados Unidos, aí, mas é muito criticado. 7. Estabelecer critérios para elaboração da estatística criminal. 8. Inspecionar e fiscalizar estabelecimentos penais, assim como informar-se mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios acerca do desenvolvimento da execução penal nos estados, territórios e Distrito Federal, propondo às autoridades dela incumbida as medidas necessárias a seu aprimoramento. 9. Representar o juiz da execução ou autoridade administrativa para a instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal. E 10. Representar a autoridade competente para interdição no todo ou em parte de estabelecimento penal. Então, eles também podem representar para tentar interditar o estabelecimento, né? Agora, o juiz da execução. Artigo 65. A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e na sua ausência, ou seja, se não tiver o juiz de execução penal, aí nós vamos usar mesmo o que sentenciou mesmo. Artigo 66. Compete ao juiz da execução 1. Aplicar os casos julgados lei posterior que de qualquer modo favoreceu o condenado, ou seja, surge uma lei posterior que surge lei que extingue o crime ou reduz a pena, quem aplica será o juiz da execução. Declarar que a punibilidade está extinta, né, seja por prescrição, seja por morte do detento mesmo. Decidir sobre a soma ou unificação de penas. B. Progressão ou regressão dos regimes, que a gente vai ver mais para frente. Detração, que é a soma da pena cumprida anteriormente antes da condenação. Remissão da pena, que seria aí você, a cada 3 dias trabalhados ou de estudo, você computar como um dia cumprido. Suspensão condicional da pena, você suspende a pena para crimes até 2 anos, né? O cara tomou a pena aí até 2 anos, aí suspende, fica no período de prova. Livramento condicional, que nós vimos anteriormente o que é aquele caso que o indivíduo ele cumpriu uma fração da pena, aí ele recebe um alvará e fica cumprindo o resto no período de prova, né? Ele fica cumprindo no período de prova, porque sai a liberdade condicional dele. Incidentes da execução, os demais incidentes que ocorrerem durante a execução, trabalhar, estudar, autorizar a saída temporária, que a gente vai ver que o preso ele tem determinado número de saídas temporárias por ano, salvo me engano são 4 de 7 dias cada. E 5, determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar a execução. B. A conversão da pena restritiva de direitos e de multa em de liberdade. C. Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Isso aqui no caso de melhoria, né, da sua condição. Isso aqui piorar, né, conversão da restritiva de direito em multa em privativa de liberdade. Isso aqui geralmente pode até ser que ele esteja aí numa situação, ele vá para o regime aberto ou semiaberto ou fechado, né? D. Aplicação da medida de segurança, bem como substituição da pena por medida de segurança, que no decorrer o indivíduo se torna inimputável, né? Em razão aí de alguma doença mental, alguma coisa. Revogação da medida de segurança. F. Desinternação e restabelecimento da situação anterior. G. O cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. H.
a remoção do condenado na hipótese prevista no inciso 1, no parágrafo 1º do artigo 86 dessa lei. É interessante, alguém fez um elogio aqui, né? Obrigada. Bacana. Então, continuando aí, remoção do condenado, na hipótese prevista no parágrafo 1º do 86. 7. Zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. 8. Inspecionar mensalmente estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. 8. Interditar no todo ou em parte estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos da lei. Ou seja, vimos que o conselho lá o Conselho Penitenciário Federal pode interditar e aqui o juiz da execução também. Compor e instalar o Conselho de Comunidade. E 10. Emitir anualmente atestado de pena a cumprir. Capítulo 4 do MP. Artigo 67. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução. Então, a função dele aqui será o quê? Será fiscalizar a execução da pena e da medida de segurança, né? Aí ele oficia, ele manda ofício para o Executivo. Artigo 68. Incumbe ainda ao MP 1. Fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e internamento. 2. Requerer todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. Essas guias aqui nós vamos ver mais para frente o que elas são, tá? 2. Instaurar os incidentes de excesso, ou seja, teve excesso na execução ou teve desvio na execução, né? Aplicou uma norma que não tinha necessidade ou excedeu na aplicação de uma norma. C. Aplicação de medida de segurança, bem como substituição da pena por medida de segurança. D. A revogação da medida de segurança. E. A conversão de penas, progressão, regressão dos regimes, revogação de suspensão condicional, livramento condicional. F. Internação, desinternação e o restabelecimento da situação anterior. Tudo isso aqui, gente, são coisas que o juiz vai fazer e ele vai o quê? Ele vai opinar, né? Ele pode requerer aqui. E também interpor recurso de decisão proferida pelo juiz, né? Através do agravo em execução, tá? Esse aí é o recurso que vai interpor. Parágrafo único. O órgão do MP visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Do Conselho Penitenciário. Artigo 69. Conselho Penitenciário é o órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. Então, ele consulta e fiscaliza a execução da pena, né? Parágrafo 1º. O Conselho será integrado por membros nomeados pelo governador do Estado, do DF e territórios, entre professores da área de direito penal, mesma coisa lá de cima lá, né? Só que aqui é a nível estadual. É a mesma. Agora aqui tem uma diferença. Enquanto lá é 2 anos prorrogável por 1/3, 1/3 dos membros, aqui já é de 4 anos, né? 4 anos. Aí, incumbe ao Conselho Penitenciário emitir parecer sobre induto e comutação de pena, excetuada a hipótese de pedido de induto com base no estado de saúde do preso. Então, esse caso aqui de induto com base na saúde do preso, é o juiz que vai analisar. Inspecionar os estabelecimentos e serviços penais
E C. Apresentar no primeiro trimestre de cada ano ao Conselho de Política Criminal Penitenciária relatórios dos trabalhos efetuados no exercício anterior. E supervisionar os patronatos, bem como assistência ao egresso. Viu que aqui ele não tem força para impedir, para interditar, né? Aqui ele não interdita. Até porque também é um órgão que está junto ao governo, né? Olha só. Eles são membros nomeados pelo governador do estado. Então, por esse motivo aí também, né? Artigo 71 do Departamento Penitenciário Nacional. Ele é subordinado ao Ministério da Justiça. É o órgão executivo da Política Penitenciária Nacional, DEPEN, e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Quais são as atribuições do DEPEN? 1. Acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território. 2. Inspecionar e fiscalizar periodicamente estabelecimentos e serviços penais. 3. Assistir tecnicamente as unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nessa lei. 4. Colaborar com as unidades federativas mediante convênios na implantação de estabelecimentos penais e serviços penais. 5. Colaborar com unidades federativas para a realização de curso de formação de pessoal penitenciário, aqui, ó, ensino profissionalizante, não só para o pessoal que trabalha no sistema prisional, como também para o detento aqui, né, o condenado internado. 5. Estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o Cadastro Nacional das vagas existentes em estabelecimentos locais destinadas ao cumprimento de pena privativa de liberdade aplicadas pela Justiça de outra unidade federativa, em especial para presos sujeitos ao RDD. Então você vai retirar os presos de determinado lugar e vai mandar, geralmente manda isso para presídios federais, né? Parágrafo único. Incumbe também ao departamento a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e internamento federais. Agora é o departamento penitenciário local, que é o que está fazendo esse processo seletivo aí para vocês, né? Artigo 73. A legislação local pode criar departamento penitenciário ou órgão similar, com as atribuições que estabelecer. 74. O Departamento Penitenciário Local ou órgão similar tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da unidade da federação a que pertencer. Seção 3. Da direção e do pessoal dos estabelecimentos penais. Artigo 75. O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos. Isso aqui é o que o diretor precisa. Ser portador de diploma nível superior em Direito, Psicologia, Ciências Sociais, que é a Sociologia, né, por exemplo, e, Pedagogia, Serviço Social, né? Então, DPPSC, sei lá, né, que seria o que, ó? Direito, Psicologia, Pedagogia, Serviço Social e... não tem DPPS, né? Direito, Psicologia, Ciências Sociais. Tem Serviço Social e tem a Sociologia, né? Que é as Ciências Sociais. Daqui é o assistente social quem forma nesse curso aqui. 2. Possuir experiência administrativa na área, que ele tem que ter experiência. E 3. Ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função. Parágrafo único. O diretor deverá residir no estabelecimento, que é dentro da unidade prisional. Isso é muito antiga essa lei, né? Então aí faz sentido essa cobrança aí. Ou nas proximidades e dedicará tempo integral à sua função. Artigo 76. O quadro do pessoal penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço, com especificação de atribuições relativa a funções de direção, chefia e assessoramento do estabelecimento e as demais funções. Artigo 77. A escolha do pessoal administrativo especializado
de instrução técnica e de vigilância, atenderá à convocação, preparação profissional e antecedentes pessoais do candidato. Parágrafo 1º. No ingresso do pessoal penitenciário, bem como a progressão ou ascensão funcional, dependerão de cursos específicos de formação, procedendo-se à reciclagem periódica de servidores em exercício. 2. No estabelecimento para mulheres, somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado, né? Então, internamente, só pode trabalhar mulher. Patronato aqui. Artigo 78. O patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos egressos e albergados. Isso aqui é uma entidade que geralmente ela é privada, tá? Pode ser pública também, eu já pesquisei, mas geralmente nós temos aí entidades privadas. Incumbe também ao patronato: 1. Orientar condenados à pena restritiva de direitos. 2. Fiscalizar o cumprimento da pena de prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana. 3. Colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional. Conselho da Comunidade. Artigo 80. Haverá em cada comarca um Conselho da Comunidade composto por... vamos lá. Um representante de associação comercial ou industrial, um advogado, 3. Um defensor público indicado pelo defensor público geral, né? Defensor público geral é o chefe dos defensores. Esse advogado aqui, ele é da iniciativa, ele é privado, advogado privado. E esse aqui é um servidor do Estado. Assistente social escolhido por quem? Pela delegacia do Conselho Nacional de Assistentes. Né? Isso aqui é no Estado, é um órgão no Estado. Na falta da representação prevista nesse artigo, ficará a critério do juiz da execução a escolha dos integrantes do Conselho. Esse cara aqui é para ajudar o pessoal a arrumar serviço, que é o representante de associação comercial e industrial. Artigo 81. Incumbe ao Conselho da Comunidade. Qual que é a função do Conselho da Comunidade? Visitar pelo menos mensalmente estabelecimentos penais existentes na comarca. 2. Entrevistar presos. 3. Apresentar relatórios mensais ao juiz de execução e ao conselho penitenciário. E 4. Diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado em harmonia com a direção do estabelecimento. Aqui a Defensoria Pública, lei incluída em 2010, né? Artigo 81-A, Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e incidentes de execução para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias de forma individual e coletiva. Então, em todos os graus e instâncias, de forma individual e coletiva. B. Incumbe ainda a Defensoria: 1. Requerer todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. B. Aplicação aos casos julgados de lei posterior que de qualquer forma favorecer o condenado, que aí seria a abolitio criminis ou novatio legis in melius, né? Lei melhor ou lei que abole o crime. C. Declaração de extinção de punibilidade, no caso de anistia, indulto, graça, prescrição, unificação de pena, a detração e remissão da pena. F, a mesma coisa do juiz, né? Só que aqui ele está oficiando em favor dos acusados, aí, dos condenados ou dos presos provisórios ou internados. Instauração de incidente de excesso ou desvio na execução,
G. Aplicação de medida de segurança ou revogação, bem como substituição da pena por medida de segurança. H. Conversão de penas, progressão de regime, suspensão condicional da pena, livramento condicional, comutação de pena, induto, autorização de saída temporária, mesma coisa do juiz. Internação, desinternação, restabelecimento da situação interior, cumprimento da pena ou medida de segurança em outra comarca, e aqui já tem uma coisa nova, né? A remoção do condenado, salvo hipótese prevista no artigo 86, parágrafo 1º dessa lei, remover ele de uma unidade para outra, mais perto da família, né? Requerer emissão anual do atestado de pena a cumprir, interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária ou administrativa durante a execução, representar ao juiz de execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal. E 5. Visitar estabelecimentos penais tomando providências para o adequado funcionamento e requerer, quando for o caso, apuração de responsabilidade. 6. Requerer à autoridade competente a interdição no todo ou em parte de estabelecimento penal. Então, olha só, Defensoria, Ministério Público, Juiz e Conselho Nacional Penitenciário pode requerer o quê? Requerer a interdição do estabelecimento. Parágrafo único. Obrigação aqui, o órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente estabelecimentos penais, registrando sua presença em livro próprio. Estabelecimentos penais, 82, estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e o egresso, que nós vimos aí quem que é o egresso, né? Parágrafo 1º, a mulher e maior de 60 anos separadamente serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. Parágrafo 2º, o mesmo conjunto arquitetônico pode abrigar estabelecimentos de destinação diversa, desde que devidamente isolados. Então, pode ter aí condenado regime semiaberto, fechado, aberto, mas tem que estar isolado. 83. O estabelecimento penal, conforme sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática desportiva. Parágrafo 1º. Haverá instalação destinada a estágio de estudantes universitários. Parágrafo 2º. Estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar dos seus filhos, inclusive amamentá-los pelo mínimo de 6 meses. O estabelecimento de que trata o parágrafo 2º desse artigo deverão possuir exclusivamente agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas, né? Que aí para mulher. Parágrafo 4º, serão instaladas salas de aula destinadas a cursos do ensino básico e profissionalizante. Parágrafo 5º, haverá instalação destinada à Defensoria Pública. Artigo 83, poderão ser objeto de execução indireta atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais e notadamente. Aí, olha só, isso aqui, gente, presta atenção, isso é de 2015. Isso aqui está falando o quê? Pode ser, meu celular tocando, pode ser objeto de terceirização, né? Que os caras arrumaram o nome aqui, bonito aqui, execução indireta, né? Serviço de conservação, limpeza, informática, copeiragem, portaria, recepção, reprografia, telecomunicações, lavanderia e manutenção de prédio, instalação de equipamentos internos e externos. 2. Serviços relacionados à execução do trabalho do preso. Parágrafo 1º. A terceirização, ou chamada aqui por eles de execução indireta, será realizada sob supervisão e fiscalização do poder público. Parágrafo 2º. Os serviços relacionados nesse artigo poderão compreender o fornecimento de materiais, equipamentos, máquinas e profissionais. Aí, agora aqui são serviços que não podem ser terceirizados, não podem ser delegados.
as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, direção, chefia e coordenação, bem como atividades que exigem o poder de polícia, né? Essas atividades aqui exigem poder de polícia, que é a classificação de condenados, né? Que é a individualização da pena, aplicação de sanção disciplinar, controle de rebelião, que é feito pelo grupamento de intervenção rápida. 4. Transporte de presos para órgãos do judiciário, hospitais e outros locais externos aos estabelecimentos, que seria aqui a escolta, né? A escolta. Artigo 84. O preso provisório ficará separadamente do condenado por sentença transitada em julgado, né? Então o condenado fica separado do provisório. Parágrafo 1º. Os presos provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes critérios: acusado pela prática de crime hediondo ou equiparado. Aí, né, esses caras aqui que praticaram crime hediondo ou equiparado, eles ficam separados. Acusado da prática de crime com violência ou grave ameaça, que aí seria lesão corporal, homicídio, tentativa de homicídio, estupro. Acusado pela prática de outros crimes ou contravenções diversos dos apontados, né, que aí seria crimes mais leves. Parágrafo 2º. O preso que ao tempo do fato era funcionário da administração da justiça criminal ficará em dependência separada, né, para o pessoal não matar o cara, né, porque o cara trabalhou na área, ou para ele também não assim, ele vai ter informações, aí os presos podem usar isso, né. Parágrafo 3º. Os presos condenados ficarão separados de acordo com os seguintes critérios: 1. Condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado. 2. Reincidentes condenados pela prática de crime cometido com violência grave e ameaça à pessoa. 3. Primários condenados pela prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 4. Demais condenados pela prática de outros crimes ou condenação diversa dos previstos acima. Parágrafo 4º. O preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais ficará segregado em local próprio, geralmente aos presos por crimes contra a dignidade sexual, né? Estupro, assédio sexual. Artigo 85. O estabelecimento penal deve ter lotação compatível com sua estrutura e finalidade. Parágrafo único. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento, atendendo a sua natureza e peculiaridades. Artigo 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local da União, né? Então, a Justiça de Minas Gerais aplicou no sujeito uma pena, pode ser executada em São Paulo, não tem problema, né? Parágrafo 1º. A União Federal poderá constituir estabelecimento penal em local distante da condenação para acolher os condenados quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado. E aí nós temos hoje, salvo me engano, eu acho que são 5 presídios federais. Em Brasília, quer ver, ó? Brasília, acho que é Papuda, né? Papuda. Rio Grande do Norte, acho que é Mossoró. Acho que Rondônia tem uma. Aí tem uma outra no Mato, acho que é no Mato Grosso. E tem uma outra, acho que é no Paraná. Paraná, né? Curitiba. Mato Grosso. Cuiabá. Rondônia, acho que Rondonópolis. Eu acho, né? Acho que é isso mesmo. Parágrafo 2º. Conforme a natureza do estabelecimento, nele poderão trabalhar liberados ou egressos que se dediquem a obras públicas ou aproveitamento de terra ociosa, né? Aí vai depender do estabelecimento.
Parágrafo 3º. Cabe ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar preso provisório ou condenado em atenção ao regime e requisitos estabelecidos. Artigo 87 da penitenciária. Deixa eu ver quanto tempo que deu. 49 minutos, né? Vamos lá. Penitenciária. Artigo 87. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão em regime fechado, né? Ou seja, não se aplica ao condenado por detenção. Parágrafo único. A União Federal, os Estados, Distrito Federal, territórios poderão construir penitenciárias destinadas exclusivamente a preso provisório e condenado que esteja em regime fechado, sujeito ao RDD, nos termos do artigo 52 desta lei. Artigo 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Parágrafo único. São requisitos básicos aqui da cela, né? Tem que ter salubridade, ambiente tem que ser salubre, concorrência de fatores de aeração, né? Insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. A aeração é vento, né? Um lugar arejado. Área mínima de 6 metros quadrados. Artigo 89. Além dos requisitos referidos no artigo 88, a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestantes e parturientes e de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa. Então, de 6 meses a menor que 7 anos. São requisitos da seção e da creche referida nesse artigo. 1. Atendimento por pessoal qualificado, de acordo com as diretrizes adotadas pela legislação educacional em unidades autônomas. 2. Horário de funcionamento que garanta melhor assistência à criança e à sua responsável. Artigo 90. A penitenciária de homens será construída em local afastado do centro urbano, a distância que não restringe a visitação. Agora, vamos parar por aqui, né? Artigo 90, depois a gente